Olá, povo de Deus, quinta-feira da quinta semana da Páscoa, 19 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 15, de 7 a 21 e João 15, de 9 a 11. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do evangelho e a acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Estamos no contexto do Concílio de Jerusalém, onde o debate era forte, provocado pelos judaizantes que queriam que os pagãos se circuncidassem e observassem a lei de Moisés. Depois de longa discussão, ao contrário do que seria de esperar, quem toma a palavra para defender o ponto de vista mais liberal não é Paulo, mas Pedro. O apóstolo defende-o usando os seguintes argumentos: foi ele mesmo quem inaugurou a missão entre os pagãos, ao batizar Cornélio e a sua família, tendo a igreja de Jerusalém aprovado a sua atuação. O próprio Deus aprovou e confirmou essa atuação ao enviar o Espírito Santo sobre os pagãos. O próprio Deus, mediante a fé, purificou os corações dos gentios que os judeus julgavam impuros. Se a fé toma o lugar da lei como meio de purificação, não é preciso suportar o seu jugo tão pesado para os próprios judeus. Finalmente, o homem salva-se não pela lei, mas pela graça de Jesus Cristo. O que nos chama atenção, no entanto, é que no decreto prescrito pela comunidade de Jerusalém e apresentado por Tiago, nada conste sobre a circuncisão, que parece ter sido o motivo da reunião.
O decreto é bastante judaizante, prescrevendo ainda que sigam o que se lê da lei de Moisés nas sinagogas. Por causa disso, há exegetas que deduzem que Lucas embaralhou informações de reuniões diferentes. Começou descrevendo uma reunião e tomou a ata de outra, que nada tinha sobre circuncisão. Paulo, na carta aos Gálatas, tem outra versão sobre essa ida dele a Jerusalém. Amanhã nos concentraremos nas divergências dos dois relatos. Porém, os discursos de Pedro e de Tiago têm, no meio, o testemunho de Barnabé e de Paulo, e vem depois de uma longa discussão. Podem considerar-se os discursos conclusivos de um longo processo de discernimento comunitário, e assim se salvaguarda a liberdade do Evangelho, mas também a unidade da Igreja. João 15, de 9 a 11. Disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Todo o esforço de Jesus para apresentar aquilo que deve ser o eixo da vida de seus discípulos e, portanto, de todos os seus seguidores, o amor, desemboca na sua fonte, que está na comunhão perfeita entre ele, Jesus, e o Pai. Assim como o Pai tem amor por mim, eu também o tenho por vós. Para que essa realidade não se perca, vem a insistência de Jesus na atitude do permanecer. Ora, permanecer evoca perseverança. Permanecei no meu amor. A maneira proposta para esse permanecer é observar os mandamentos que Jesus lhes ensinou. Eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A lógica é simples. O Pai amou o Filho e este, vindo ao mundo, permaneceu unido no amor ao Pai, por uma atitude constante de obediência à sua vontade. O mesmo deve acontecer entre os discípulos e Jesus. Os discípulos devem realizar fielmente o que Jesus realizou durante a sua vida e testemunhar o amor de Jesus, permanecendo unidos no seu amor. Mais importante do que amar Jesus é deixar-se amar por ele, acolher o amor que o Pai, por Jesus, oferece a cada um de nós. Para isso, há que observar fielmente os mandamentos, a exemplo de Jesus, que foi obediente ao Pai. Também é importante termos em conta o seguinte: é preciso passarmos da fé em Jesus para a fé de Jesus. Se cantamos amar como Jesus amou, também precisamos crer como ele acreditou no Pai e lhe foi obediente. Então, da fé em Jesus para a fé de Jesus. É o nosso processo de amadurecimento na fé. Um beijo no seu coração.